Olá, vamos continuar estudando redação. Hoje você vai construir o seu texto nas páginas 48 e 49 da sua apostila. Como os temas já foram esgotados, nós temos um novo tema aqui hoje, que é os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Então, você pega a sua prova no dia do concurso, por exemplo, né? E quando você vir o seu tema, o tema sobre o qual você vai discorrer, você precisa ter noção desses enunciados aí, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, portanto, trate de construir dia a dia o seu conhecimento, porque escrever demanda conhecer o assunto e nós não vamos conhecer o assunto se nós não lermos, se nós não pesquisarmos, certo? Então, nós temos que estar sempre atualizados, porque assim nós vamos ter o que falar no nosso texto, nas nossas 30 linhas. E redija mais um aviso aí. O texto dissertativo e argumentativo, então você vai expor os seus conhecimentos e o seu ponto de vista acerca daquele tema que vai ser apresentado a você, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, norma culta da língua portuguesa, certo? O tema de hoje é os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Depois, nós temos que apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma possível solução para aquele problema sobre o qual vamos discorrer. E, lógico, como sempre, respeitando os direitos humanos, porque senão poderemos ter nossa redação anulada. E para que ela seja uma boa redação, nós temos que selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa, tem que ter coerência, tem que ter lógica, aquilo que eu estou falando, e as ideias devem estar bem coesas, bem unidas, bem conectadas dentro do texto. Os argumentos, né, também temos que saber selecionar os argumentos e fatos para defendermos o nosso ponto de vista, ok? Então, lá, primeiro passo, interpretar o tema, certo? Então, vamos lá. Como é que eu interpreto um tema? Eu vou conversar com o que foi apresentado para mim. Olha só, os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Então, eu já logo, pessoal, desafio. Então, algo que desafia é algo que traz uma certa dificuldade para ser resolvido. Então, para ser resolvido. Então, desafio já impõe um grau de dificuldade. Do necessário isolamento, ó, e é necessário, não tem como fugir, não, precisa ser feito, então não tem escolha. Isolamento social é você estar, é nós vivermos afastados uns dos outros, nos limitando a relacionar mais proximamente só com aqueles que vivem dentro da mesma casa, certo? Não importa, então, é isolamento social no sentido geral, né? Não é só isolamento vertical, não, que seria só um determinado grupo. É horizontal, é de cima a baixo, pega todo mundo, ok? Ok, então todos deveriam, né, estar seguindo isso aí. Mas e quais são os desafios, né? E que são necessários, né, do necessário isolamento social, e também outro detalhe é no Brasil, né? Então nós vamos, mesmo que a gente relacione alguma coisa lá de fora, mas nós temos que focar mais aqui no Brasil, tá? E por que esse isolamento? Por causa de uma pandemia, né? Nós já conhecemos o termo pan, é um prefixo que quer dizer tudo, todos. Demia vem de demos, demo é povo. Então, pandemia é quando todos os povos estão sujeitos a uma mesma doença, certo? Bom, então vamos lá. O texto 1 já começa com uma interrogação. Por que durante a pandemia há recomendação para isolamento social? Então, a recomendação. Então, ele é necessário.
Para entendermos isso, precisamos primeiramente entender o conceito de RO, que é o número, já está definido aqui, ó, é o número básico de transmissão. Quer dizer, em outras palavras, seria a probabilidade de quantas pessoas cada um pode contaminar, né? Se eu pegar a doença, eu posso contaminar, por exemplo, no caso da Covid, eu posso contaminar entre de 2 a 3 pessoas, pelo menos. Então, veja bem, se cada um pegar a doença e contaminar mais 2 ou 3, aí você vê que seria um processo acelerado de contaminação, né? Então, ó, desse modo, ó, quantas pessoas o infectado contaminará? Então, para entendermos por que a recomendação do isolamento, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, olha, a doença pode se alastrar rapidamente. Porque, né, tá vendo aí, ó, porque cada pessoa contaminada, então cada contaminado pode transmitir, quer dizer, pode contaminar, pode transmitir outros 2 a 3, né? Outras 2 a 3 pessoas, certo? Então, ótimo, é só para você entender, você está interpretando o texto. Então, no caso da Covid-19, o RO básico é estimado entre 2,5 e 3. Dessa forma, para cada pessoa infectada, outras 2 a 3 serão infectadas. Isso leva, né, seria melhor isso leva a uma progressão bem rápida, em torno de 60 mil casos em 2 meses e 14.551.915 em 3 meses, considerando que a doença seja transmissível no 5º dia pós-contágio. Então, ou seja, isso aqui é só para que nós confirmemos isso que nós colocamos aqui, ó. A doença pode se alastrar rapidamente, porque cada contaminado pode transmitir para outras 2 a 3 pessoas. Então, por isso, a recomendação para o isolamento social, certo? Então, você entendeu a interrogação lá agora. Outro problema, então, não é só esse problema da contaminação, não, do aceleramento. Qual é o outro problema? Olha, outro problema é que, como se trata de um novo vírus, por isso que fala novo coronavírus, porque já tem esse vírus, porém esse é um novo. Então, se é um novo vírus, praticamente toda a população mundial é suscetível à infecção. Ou seja, nós não temos defesa contra ele, nosso organismo não tem defesa. Então, praticamente todo mundo está sujeito a ser contaminado. Se tiver contato com um que já esteja, né, lógico. Ou, né, com algum lugar onde o vírus possa estar alojado, né? Como não possuímos vacina, reduziria, né, porque se nós possuíssemos a vacina, reduziria o número máximo de pessoas que poderiam ser infectadas, é lógico, né, ia reduzir se tivesse a vacina. Ou medicamento curativo para a Covid-19. Nossa única alternativa é o isolamento social. Então, como não possuímos vacina, a única alternativa é o isolamento social. Então, o isolamento social reduz o RO, pois cada pessoa tendo contato com um número menor de outras pessoas, infecta menos pessoas, é lógico. Então, por isso nós isolados, né? Nós estamos isolados, porque se eu estou tendo contato com menos pessoas, então, se mesmo assim, de repente, alguém se contaminar, então, se eu tenho contato com menos pessoas serão contaminadas, né? Então, aí, com isso, há redução importante, né? Então, eu reduzo a velocidade de propagação da doença e também, com menos pacientes graves ao mesmo tempo, vai possibilitar que o sistema de saúde possa lidar melhor com os casos que forem chegando. Se com o isolamento social conseguirmos reduzir o RO ao redor de 1, ou seja, se cada infectado contaminar apenas uma outra pessoa, o sistema de saúde conseguirá lidar de forma muito melhor com a pandemia. Apenas para comparação, o RO da gripe suína H1N1, antes da vacinação em massa das pessoas,
era de 1,4 a 1,6. E o sarampo, doença extremamente contagiosa, apresenta um RO entre 12 e 16. Olha para você ver o tanto que uma pessoa contaminada pode contaminar outras, no caso do sarampo, muito mais do que a Covid. Porém, né, embora haja alguns estudos com valores de até 18, ao redor de até 18, aqui falou 12 e 16, mas alguns falam que até 18, né? Um pode contaminar até 18 pessoas. Mas então, e por que a preocupação com a Covid, se o sarampo contamina muito mais, né? Mas é porque o sarampo é uma doença que nós já conhecemos, é uma doença para a qual tem vacina. Então, é uma doença mais fácil de controlar do que uma outra que não se sabe nada sobre ela. Quer dizer, quase nada, né? Claro que sabe muita coisa, principalmente sabe que não tem remédio por enquanto, né? Mas então, fica difícil tratar, não é? Como tratar? Se não, mas aí é claro, como o nosso tema é sobre desafios necessários, né, do necessário isolamento, quer dizer, precisamos isolar, então começa a raciocinar, olha, precisamos nos isolar, por um lado, né, precisamos ficar em casa, por outro, precisamos sobreviver, e nós sobrevivemos trabalhando, e aí como é que fica? Né? Então, aí, ó, começa o desafio, tá vendo? Começa a essência da sua redação. Certo? Então, é lógico que ele vai falar assim, mas o que adianta se você for, você vai morrer, então você não vai... Então, pois é, mas enquanto não morre, eu preciso comer, né? O outro vai dizer, eu preciso aqui, ó, olha só, olha o que é que esse ambulante diz, ó, se não morrer desse vírus, morro de fome. Então, pronto, instalou-se o impasse. Está aí um grande desafio para o isolamento, né? Então, o que nós vamos fazer diante disso? O que vai ser feito? Então, é isso que você tem que ficar se perguntando e tentando responder, porque é isso, essas perguntas e essas respostas possíveis que você vai dar a elas, é o que vai formar seu texto. Vamos ler o texto do ambulante, sobre o ambulante. Diz ambulante de 65 anos, do grupo de risco, para você ver. Quer sorvete, meu filho? A pergunta José Maria, de 65 anos, a todos os pacientes que entram e saem da unidade de pronto atendimento da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Abordado pela reportagem, ele ri e diz que está até cansado de tanto perguntar a mesma coisa. José trabalha como vendedor de sorvete no estacionamento do hospital há 30 anos. Parte do grupo de risco do Covid-19, da Covid-19. O vendedor afirma não ter medo de contrair a doença e que não lhe sobram muitas opções senão trabalhar todos os dias. O que você quer que eu faça? Se não morrer desse vírus, morro de fome. Não posso parar de trabalhar. Tá vendo? Olha os problemas aparecendo aí para você jogar no seu texto. A rotina não envolve apenas contato com pessoas que podem estar infectadas, mas também 4 viagens de ônibus por dia. Ele sai às 8 horas de Perus, na zona norte de São Paulo, e chega em casa por volta das 22 horas. Pelo menos por causa desse vírus aí, que eu nem sei falar o nome, os ônibus estão vazios. Pego 2 para ir, 2 para voltar. Quando estão muito cheios, é bastante difícil passar com esse carrinho. Agora está mais tranquilo, conta a reportagem. A rotina de Perus até a Lapa acontece de segunda-feira a sábado. Aos domingos, ele conta, José vende tempero baiano no bairro em que mora. O senhor é baiano, José? Pergunta o UOL. Não, sou cearense. Vim para São Paulo em 76 e nunca mais voltei para o Ceará, acredita? O motivo da falta de visita à cidade natal é claro. José perdeu a mãe aos 7 anos e desde então tudo perdeu a graça. Se minha mãe fosse viva, ela estaria aqui comigo. Eu teria dado um jeito de trazê-la para cá, pode acreditar. Ela morreu com câncer no seio. Desde então, ficou tudo muito chato, mesmo depois de me casar e depois de ter um filho. O trabalho com vendas de sorvete rende a José, em média, R$ 400 mensais. Isso se o tempo estiver bom. Quando faz frio, aí já era, ninguém quer comprar. Agora está complicado. Por causa desse vírus, as vendas caíram muito. O movimento aqui no hospital também. Quero só ver como vai ser daqui para frente, afirma. Por causa disso, o vendedor alterna. Eu quero ver como que vai ser daqui para frente, tá vendo? Olha aí. Olha o tema nosso aqui, né? Da nossa redação. Por causa disso, o vendedor alterna o local das vendas todos os dias. Fica no hospital até as 14 horas e a partir das 15 faz suas vendas na rua Cerro Corá, também na Lapa. Fica andando para lá e para cá no Cerro Corá até a noitinha. Aí tento ganhar mais dinheiro, pois poucos meses atrás o cearense
intercalava a venda de sorvetes. Hoje, os sabores que se aninhavam no carrinho eram açaí e graviola, com o trabalho de pedreiro. Quer dizer que ele tenta ganhar mais dinheiro intercalando a venda de sorvetes com o trabalho de pedreiro. E aí fez uma parte aqui para dizer o sabor que ele tem hoje. No entanto, além de 2 lesões no joelho, José descobriu esse porão nos 2 calcanhares. Ai, ai, ai. A sensação é tipo pisar em um monte de espinho, dói muito. Não consegui mais trabalhar em obra. Para caminhar, ele investiu R$ 65 em um chinelo de borracha, ao qual ele acoplou um saltinho de plástico na tentativa de amenizar a dor. A gente vai dando um jeito, né? Só não pode parar. Pois é, né, seu Zé? Só não pode parar. E o isolamento pede exatamente isso. Pare e fique em casa. Como fazer uma pessoa como essa aí, né? E lá vem mais o texto 3. Olha, já para casa de vocês, estamos em quarentena. Olha o que está chegando. Ó, tudo bem, eu fico em casa, não estou trabalhando, mas as contas não ficam né, onde elas deveriam, bem longe da minha casa, não ficam, elas estão chegando. E aí, como nós vamos fazer? Então, pronto, instalou-se o impasse. Então, aí você começa a pensar, o que é que eu, qual a minha opinião diante disso? Eu acho que você já tem opinião formada. Diante de tudo isso aí, eu já poderia escrever uma tese. Por exemplo, eu poderia dizer, então, que o isolamento social, eu entendo, nós precisamos estar isolados. Aliás, é o que está acontecendo, embora já está começando a afrouxar, né? Porque vai ainda por causa desse assunto que nós estamos escrevendo, que vamos escrever agora, que já está começando a relaxar o isolamento social. Porque chega uma hora que não tem jeito, não tem como. Como é que vai continuar a vida, né? Como vai continuar sobrevivendo? Então, eu sei, isolamento é necessário. É a medida mais viável para lidar com uma doença da qual fomos surpreendidos de repente, sem uma vacina, sem um remédio eficaz. Então, vamos isolar para ver se descobrem o que fazer, como lidar, né, melhor com o problema. E aí, quando essa situação não for mais suportável, o que vai fazer? Então, estou pensando isso, estou pensando que o isolamento social é a medida mais viável para lidar com a pandemia. Mas ele, enquanto ele é solução para um problema, ele cria outros problemas também. Né? Então, essa vai ser a minha tese. Essa vai ser a ideia que eu vou defender ao longo do meu texto. Certinho? Ótimo. Então, eu já vou mostrando para você que eu já relacionei aqui a possível, né? Olha aí, a possível tese, né? Então, vejamos, acompanhe aí. Ó. Você, ao ler um tema como este, nós estamos falando agora, ao ler os textos de apoio, somá-los com seu conhecimento de mundo, o tema é os desafios do necessário isolamento social no Brasil em caso de pandemia. Então, aí, a hora que você está diante desse tema e com o que você já sabe a respeito desse acontecimento, você formula uma tese mais ou menos assim. Ó. O isolamento social é a medida mais viável para lidar com uma pandemia, mas ele implica outros sérios problemas para o cidadão. Então, pronto, esse é o seu ponto de vista. Você concorda com a medida de isolamento social, mas isso não impede que você veja que a partir daí outros problemas podem surgir. E surgem mesmo, e nós estamos vivendo isso, né? Bom, aí o que eu vou definir no meu texto? Vamos lá. O que eu vou definir? Um texto desse, eu tenho que pensar, por quê? Olha, essa doença começou lá na China, no final do ano de 2019, lá de dezembro. E, de repente, pouco tempo já estava aqui em todas as partes do planeta. Aí, então, esse é o raciocínio, você tem que fazer, você tem que raciocinar, senão você vai ficar lá parado. Olha, não se admite um candidato para fazer uma prova de redação que ele leia o tema, leia ali e fica ali parado, pensar que é que eu escrevo. Não é assim que se procede. Agora, é lógico que alguém pode chegar a esse ponto se ele nunca se informa.
a respeito de nada, certo? Depois eu ainda quero preparar uma aula aí para nós fazermos assim, ó, e se eu não souber nada, nós vamos, né, nada mesmo, eu não sei nada, eu quero fazer uma redação assim mesmo, nós vamos treinar, mas olha, é muito difícil você escrever se você não conhece nada. Então, agora você já conhece esse assunto. Então, você tem que começar a pensar assim, ó, olha aqui, ó, desse jeito, ó, pensa assim, como é que foi que essa doença espalhou tanto? Por quê? Sabe por quê? Há tantos anos que nós estudamos na escola sobre esse assunto aqui, ó, globalização. E você acha que isso aqui não tem nada a ver com a doença? Tem tudo a ver com a doença. Sabe por quê? Tudo tem vantagem e desvantagem. Então, eu posso falar da globalização, das vantagens das vantagens dela. Então, daqui a pouco nós comentaremos esse termo aí que nós estamos definindo. Além da globalização, o que mais que eu posso falar? Então, tudo bem, a globalização facilitou que a doença se espalhasse. Mas aí agora nós temos que dar um jeito nessa doença. Então, o que mais que eu penso que eu posso desenvolver? Tem que dar um jeito na doença. E eu estou vendo que é o jeito mais viável é o isolamento. Então, muita gente não tem jeito de trabalhar. E tem muita gente que vive do seu trabalho dia a dia, diário ali. Trabalha na informalidade, sem carteira assinada, muitos, né? Aí, então, quando tem a carteira assinada, ainda tem uma certa garantia. Mas e os que não têm? E é grande parte da população brasileira que trabalha na informalidade. Então, olha, você está pensando. Então, aí, o que você pensa? E muita gente, muita pobreza no país. O que a pobreza tem a ver? Olha, vocês estão vendo que para nós nos mantermos mais distante possível dessa doença, além do isolamento, nós temos que ter medidas sérias de higiene, muito cuidado, né? E aí, as pessoas que estão mais na pobreza, elas vão mal estar tendo o que comer, você acha que elas têm condições de manter tanta higiene como necessário para evitar a doença? Se eles tiverem um dinheiro, eles vão comprar comida, eles não vão preocupar com outro assunto. Né? Então, aí falta água potável para uma grande parte da população brasileira, falta esgoto para uma grande parte da população brasileira. Essas coisas são básicas, já se chama até de saneamento básico, que é o básico que um ser humano precisa para ter uma vida decente, uma vida mais saudável. Então, a desigualdade social no Brasil pode ser mais uma barreira para o isolamento. Então, aqui, ó, é mais um desafio, não é disso que nós estamos falando? É mais um desafio para o isolamento social. E aí, então quer dizer, esse isolamento pode gerar problemas diversos. Então, eu vou falar de globalização, eu vou falar de desigualdade social, eu vou falar de problemas diversos oriundos do isolamento. Aí sim, eu estou realmente dentro dos desafios do necessário isolamento. E aí, então, ótimo, eu quero desenvolver esses assuntos aqui, esses termos, eu vou definir isso dentro do meu texto. Aí, então, eu vou falar do argumento, vou formar o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3, lembrando que não existe mais ou menos importante aqui, certo? Argumento 1, então, é sobre a globalização. Então, eu vou dizer lá no argumento 1, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou dar uma explicadinha em globalização, porque eu tenho que mostrar conhecimento. Eu vou falar o que é a globalização, que é essa intensa integração entre os países de todo o mundo. Por que acontece essa integração tão intensa assim entre os países? Por causa do desenvolvimento intensivo também dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Então, se nós não estamos, nós estamos sempre, podemos estar sempre em comunicação com qualquer lugar do planeta. Então, isso que deu a ideia, né? Isso aí está justificando a palavra globalização. Então, a globalização, é claro, mas isso é muito bom, é claro que isso é bom. Mas como nós já comentamos anteriormente, tudo tem seu lado positivo e tem seu lado negativo também. Então, aí eu já expliquei num período o que é a globalização, para mostrar para a banca que eu sou informado. Depois eu vou colocar os lados positivos, por exemplo, o avanço no plano social, né, o desenvolvimento social,
Se os países interagem entre si, combinam, né? Que às vezes fazem a guerra, mas se estiverem combinando e um ajudando o outro, né? Um auxiliando o outro aí, na comercialização mesmo, então, nós vamos ter um avanço no plano social, no plano econômico, no plano político, no plano cultural, porque tanta, né, com essa integração entre os povos, então a cultura também fica um tanto quanto globalizada. Mas tem um ponto negativo. Por exemplo, que ponto negativo que eu posso ressaltar? É exatamente aquele que está focado no nosso tema de hoje, por causa dessa facilidade de ir e vir de um país para outro, de um continente para outro. Então, a doença começou lá na China, em poucos dias ela estava no mundo inteiro, certo? Então, pronto, está bem coerente, está bem dentro do seu tema. Então, vai ser um ótimo parágrafo. Mas depois, então, você disse que também vai falar de quê? Aqui, de desigualdade social no Brasil, né? Então, ótimo. Então, aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai falar da desigualdade social no Brasil e daí? O que tem essa desigualdade? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque se grande parte do mercado de trabalho brasileiro é informal, aí então, se as pessoas vivem daquele trabalho dia a dia, lembra do ambulante, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Não tem que ser ambulante para ser informal, não. Tem muitos tipos de trabalho informal. Mas só para dar um exemplo. Então, se a pessoa para de trabalhar lá no salão de beleza, tá? Ou uma semana sem trabalhar, uma semana sem entrar dinheiro. Mas como nós vimos lá no texto 3, a conta chega. Os boletos, né, das contas vão chegar de qualquer jeito. Então, quer dizer que essa grande parte do mercado brasileiro que trabalha de maneira informal, vai ter uma resistência, vai mostrar uma resistência né, contra o isolamento, com certeza. Né? Ele sabe que tem que manter a saúde, né? Mas ele também sabe que precisa manter a casa. Né? Como é que fica? Aquele impasse. Então, aqui, o isolamento, ele pode conter a doença, sim, lógico, mas ele impede que muitos proveem o seu sustento do seu dia a dia e da sua família. Então, pronto, estamos dentro do desafio. E ainda mais, vamos para o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Aí nós vamos falar, nós citamos lá, que eram problemas diversos oriundos do isolamento. Que problemas podem vir do isolamento? Ora, pode vir impactos tanto de ordem material, né, ou seja, financeira, como psíquica, com certeza. Por quê? Na ordem financeira, de repente, você não tem um dinheiro para pagar aluguel, para comprar sua comida ou remédios que você precisa. Às vezes também as pessoas vivem em condições precárias de higiene, como nós falamos agora mesmo. Então, tudo isso aí, né, as condições precárias de higiene pode propiciar o avanço da doença, pode propiciar que a doença vai se proliferando. A pessoa sem ter o que comer, como pagar um aluguel, como pagar suas contas, de repente não aguenta e sai mesmo e vai trabalhar, aí propiciando que a doença vai se alastrando, certo? Mas não é só de maneira de ordem material que é o problema, não. Muitas pessoas não sabem lidar com esse tipo de vida, acostumados que somos a viver em sociedade, como já dizia o grande filósofo grego Aristóteles, que o homem é um ser social, acho que até ele falou que é um animal social, não importa, mas nós podemos fazer referência a ele no nosso texto. Então, se eu sou um ser social e de repente eu tenho que me isolar, isso pode gerar um estresse, pode gerar ansiedade, tédio, um sofrimento, né, dessa solidão, a baixa autoestima e pode acompanhar as notícias, viu? Pode ler Estadão, ou o que você quiser aí, o UOL, pode assistir a televisão, a violência doméstica o tempo todo, ok? Então é lógico, nós vamos explicar isso direitinho nos nossos parágrafos de desenvolvimento, certo? Beleza. E depois eu tenho que concluir, eu tenho que terminar. Eu sei que você queria escrever mais, você adora escrever, né? Parabéns. Mas tem que terminar, viu? Não vai poder passar de 30 linhas, não. Então, aí você vai pegar aquele famoso portanto, que eu já coloquei reticências aqui para lembrar, que é portanto, dessa forma, assim sendo, né? Dessa arte, etc.
aí você vai reafirmar o seu tema, o seu ponto de vista aqui. Por exemplo, o isolamento social portanto, o isolamento social é necessário para conter o avanço da doença, né? Por exemplo, mas traz consigo sérios problemas que o cidadão brasileiro precisa enfrentar. E daí, como enfrentar? Aí a gente começa, né? Pega lá de cima. Esse é um caso que pode pegar lá de cima, quando é questão financeira. Então, o governo federal, como está criando plano de assistência emergencial aí para as pessoas que estão impossibilitadas de sair e ganhar o seu sustento. Então, mas tem que viabilizar realmente esse sistema de atender emergencialmente essas pessoas. Tem que providenciar uma renda mínima para cada cidadão que trabalhe na informalidade, cada cidadão que ficou impossibilitado de sair e ganhar o seu sustento, tem que dar um jeito, não pode deixar o ser humano abandonado à própria sorte, né? Certo, mas não é só isso, não é só isso, não é só o governo federal, não. Cada cidadão, cada um de nós, devemos estar atentos também aos sintomas, né, do isolamento, do psíquico do isolamento. Como nós já comentamos ali, o estresse, a ansiedade, a tristeza, o tédio, em si mesmo, né? Desculpa. O sintoma em si mesmo e também das pessoas que o cercam, daqueles que estão ali, como diz, né, isolados ali com ele, né? No confinamento, vamos dizer assim. Bom, mas não é só isso também, não. Nós relatamos vários problemas lá, como, por exemplo, da violência doméstica. Então, aqui, ó, eu sei que a segurança continua trabalhando, mas o serviço de segurança contra a violência doméstica deverá ficar ali, ó, 24 horas por dia, porque, com certeza, num momento como esse, que nós estamos só juntos ali dentro de casa, com certeza os conflitos podem ser mais gritantes numa época dessa. Está vivendo um problema, às vezes até a falta do dinheiro, né, para pagar as contas ali, e ainda fica ali o dia inteiro, a noite inteira junto. Então está mais fácil de nascer um conflito. E aí, aquela pessoa, né, que já tem aquela tendência para resolver seus problemas com violência, agora está se achando mais propícia ainda a praticar, porque tem o problema realmente, né, que pode ser o motivador para ele, e tá ainda também aquela solidão ali, só eles ali, né, sem ninguém querer participar, porque ninguém quer aproximar de ninguém ultimamente, então já deixa para lá. Então, quer dizer, está se sentindo mais livre para praticar, às vezes, essa violência, né? Nós vimos na televisão empresas que estão colaborando, distribuindo, né, os víveres necessários à subsistência das pessoas mais desassistidas no Brasil. Então, que essa solidariedade continue, né, na distribuição daquilo que é necessário para sobreviver, certo? Bom, então essa discussão aí é aquilo que você tem que, olha, é muita conversa, eu sei que é, mas é isso que você tem que fazer mentalmente diante de um tema. Então, isso é um exemplo para você ver assim, ó, como é que foi que minha professora e eu, né, fizemos para nós chegarmos a esta redação aqui sobre os desafios do isolamento social no Brasil. Então, lá, nós conversamos sobre isso, ela ficou falando sobre isso, puxando assim e assim, entendeu? E assim você vai chegando lá. E agora eu já arrumei aqui mais bonitinho para ficar mais fácil de você, porque eu sei que você vai transcrever para a sua apostila, lá naquela página indicada. E aí, não se esqueça do aviso que eu dei, eu vou falar de novo, porque eu já não estou lembrando mais se eu falei mesmo. É assim, seria muito interessante, depois da gente ter discutido tudo isso aqui, agora você pausa o vídeo e vai fazer sua redação, certo? Então, você tem lá tudo, ó, tenho tudo para você fazer. A introdução, que é o tema, ou a tese, mais argumento 1, mais argumento 2, mais argumento 3, ó. Nós vimos os argumentos aqui, olha, é a globalização, é a desigualdade social e os diversos problemas que são oriundos do isolamento. Então, você vai juntar isso com a sua tese que está aqui e você faz
por sua introdução, certo? Olha aqui, olha. Diante de uma doença altamente contagiosa e potencialmente fatal, a solução para achatar a curva de seu crescimento é o isolamento social. Porém, ele traz efeitos preocupantes. Dá para você ver que aqui, ó, que nessa parte aqui, nós abordamos a nossa tese, certo? E nós abordamos assim, ó, é como se nós tivéssemos unido aqui a tese e o tema. Olha o tema, olha a tese que nós formamos e leia esse primeiro período que você vai ver que está ali. É assim que você começa o seu texto. Depois, numa época em que o processo de globalização, olha, falei que nós íamos citar sobre globalização, era um argumento. Onde é que está? Ah, está aqui. Então, está aqui, ó. Terminou aqui o... Isso. Então, aqui você abordou, olha, o argumento 1, tá vendo? Você está abordando o argumento 1. Numa época em que o processo de globalização é o auge, saltam, é claro que a globalização não começou agora, e desde as épocas de navegação, das grandes navegações, a globalização já estava, né, começando. Mas é claro que no último século, no século XX, intensificou mais ainda. Então, numa época em que o processo de globalização é o auge, saltam aos olhos suas vantagens e desvantagens, tá vendo? Olha para você ver como nós colocamos aqui, só para poder lembrar os termos que nós íamos definir no texto, e olha como que ele entra depois, como eu formulo o período, né? Quando o isolamento é a medida mais saudável para que a doença não se espalhe. Eu falei mais saudável? Deixa eu explicar. É porque nós estamos falando de algo relacionado à saúde. Então, saudável e saúde tem tudo a ver, e é bom que nós saibamos usar palavras que estejam dentro do contexto semântico daquele tema que estamos trabalhando. Mas se você quisesse, você poderia falar quando o isolamento é a medida mais viável, por exemplo, mais viável para que a doença não se espalhe, certo? No entanto, tal medida, em face à grande desigualdade social, implica outros sérios problemas na vida do brasileiro. Para poder mostrar que estamos dentro do tema bonitinho. Abordei o tema com a minha tese, abordei o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3, e assim eu formei a minha introdução. Agora, eu estou me obrigando a, no próximo parágrafo, que é de desenvolvimento, a começar a falar sobre a globalização. Quer ver? Então, aqui, ó, nós vamos falar da globalização, eu vou explicar o que é, depois eu vou falar do lado positivo e do lado negativo. E aí o parágrafo vai ficar perfeito. Aí nós vamos ganhar os pontos totais dele. Quer ver? A globalização, agora, viu o que eu vou explicar. Processo de intensa integração entre os países de todo o mundo tem se intensificado fortemente no último século com o avanço dos meios de transporte e de comunicação. Então, eu expliquei o que é a globalização, com as minhas palavras, nada científico aqui, é meu entendimento, minhas palavras. Falei que tem se intensificado fortemente e falei por quê? Por causa dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Mas, vou contrariar agora, intensificou. Se por um lado isso permite desenvolvimento acelerado, então eu estou falando do lado positivo, tá vendo agora? Né? Permite o desenvolvimento acelerado no plano político, social, econômico e cultural. Por outro, então vai ser diferente agora, permite a rápida disseminação de doenças altamente contagiosas, como acontece no momento com a Covid-19. Então, pronto, coloquei o lado positivo e o lado negativo aqui. Por conseguinte, agora eu ponho uma conclusão deste parágrafo aqui. Ó. Por conseguinte, a grande aldeia global, ó, é o mundo, é o planeta, todo globalizado, então eu posso falar de aldeia global, deve fazer o caminho inverso. Olha, fazer o caminho inverso. Por que o caminho inverso? Porque se é globalização, as portas estão abertas. É claro que tem aqueles países mais fechados que outros, como, por exemplo, o Japão. O Brasil é totalmente aberto, praticamente, né, totalmente aberto. Então, é claro que existem os países mais abertos e os países mais fechados, mas, mesmo assim, há
a integração entre eles. Então, mas e agora? A grande aldeia global deve fazer o caminho inverso e fechar portas ao invés de abri-las, decretando isolamento social. Certinho? Olha, não é por nada não, mas considero um excelente parágrafo, tá bom? E vamos para o terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento do argumento 2. No argumento 2, nós íamos falar sobre o isolamento, sobre a desigualdade social, não é isso? Pois é. Então, eu posso começar dizendo que o isolamento desafia a sobrevivência de muitos, né? Por causa dessa desigualdade social. E aí eu vou contar que ele é positivo para conter a disseminação, mas também tem o lado negativo, que impede que muitos saiam para ganhar o sustento da sua família. Então, quando nós terminamos aqui, veja bem como terminou, olha. Por conseguinte, a grande aldeia global deve fazer o caminho inverso e fechar portas, ao invés de abri-las, decretando isolamento social. No entanto, há de se pontuar que, devido à grande desigualdade social no Brasil, o isolamento social, que foi a última coisa que eu disse lá no parágrafo anterior, só para você ver que realmente estou ligando ao parágrafo anterior, quando eu comecei com esse no entanto, né, falando que decretou o isolamento social, aí eu começo com no entanto, você já vê que eu vou contrariar aquilo, então isolamento social para ficar em casa. Mas, no entanto, contudo, todavia, né, o isolamento social para expressiva parte da população, porque não é para pouca gente não, viu? É muita gente na informalidade, para expressiva parte da população, desafia a questão da sobrevivência diária. Já fazendo questão de usar a palavra desafia, porque ela também está lá no tema, né? Lá no nosso tema de hoje, então, já vai, como diz assim, contextualizando mais ainda. Isso agora por quê? Por que desafia a questão de sobrevivência diária? É porque isso. Ora, porque a taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro é grande e, no contexto de isolamento, muitas famílias se veem impedidas de proverem o seu sustento. Assim, assim, tá vendo? Mais um conectivo ligando lá. Tal atitude, quer dizer, essa atitude do isolamento é uma faca de dois gumes. Então, faca de dois gumes, vai cortar dos dois lados. Como assim? Faca de dois gumes? Tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então, vamos ver? Positivamente, diminui o impacto da transmissão da doença. Contudo, então, o contudo contraria. Então, ele vai trazer o negativo. Contudo, implica um impacto social e econômico que atinge mais diretamente as populações mais desassistidas, mais uma vez intensificando as desigualdades que imperam no país. Chique, né? No terceiro argumento, que já é o quarto parágrafo da nossa redação, nós vamos falar dos vários impactos trazidos pelo isolamento social. E nós comentamos que tem natureza material, natureza psíquica, e aí, então, por exemplo, em se tratando da parte financeira, que seria a natureza material, nós precisamos do dinheiro para pagar o aluguel, comida, remédios e reticências, porque tem muitas outras coisas. Mas nós temos também outra coisa que não condiz muito bem com simplesmente isolar, porque há pessoas que vivem em condições precárias de higiene. Então, isso pode fomentar o avanço da doença. Então, tem que cuidar disso também, né? Isso aqui é algo que tem que ser cuidado independente de pandemia. Isso aqui é questão de dignidade para o ser humano, ter as condições mínimas de saneamento básico para viver dia a dia. E muita gente não tem. Então, é lógico, como nós comentamos antes, isso é um fator que pode, como diz, né, também ajudar a enfraquecer o isolamento, né, social. Porque mesmo que se mantenha isolado, mas não está propício a adoecer de qualquer forma, por causa das condições precárias. E depois nós vimos que nós podemos ter problemas de natureza psíquica também, porque, como já dizia o Aristóteles, aquele famoso filósofo grego, o homem é um ser social, quer dizer que nós nascemos para viver em sociedade. Então, o isolamento pode nos trazer, dependendo do grau de controle que essa pessoa tem ou não tenha na sua vida, pode gerar um estresse, ansiedade, tédio, baixa autoestima e
Lembra da violência doméstica que comentamos também? Pronto, então isso lá era só colocando os ingredientes que eu ia precisar para fazer minha receita. Agora vamos à receita pronta aqui, ó. Além de impactos de ordem material, como dificuldade para manter aluguel, comida, remédios, entre outros, há ainda milhões de brasileiros que vivem em condições precárias de higiene, sem acesso à água potável e esgoto, o que pode contribuir para a proliferação da doença. Também aumentam, ó, isso aí é problema, isso aí é desafio, mas tem mais, ó, olha, o também. O também dá a ideia de adição, então tem mais. Também aumentam impactos de ordem emocional, uma vez que, sendo o homem um ser social, como já afirmava o filósofo grego Aristóteles, o isolamento pode provocar o aumento do estresse e tensão, ansiedade e baixa autoestima, entre outras, é claro, até esqueci de colocar aqui. Somando-se a tudo isso, mas ainda tem mais, sabe você ver? Somando-se a tudo isso, tem-se ainda o crescimento do número de violência doméstica. Violência doméstica, visto que a convivência, por quê? Porque comentário, tá vendo? Aquela coisa que você lança um detalhe, você tem que explicar, porque a pessoa que vai ler seu texto vai dizer, por que será que ele está falando que aumenta a violência doméstica? Será que era só para preencher a linha ou será que ele tem um argumento, né? Ele tem um ponto de vista sobre isso? Qual é o seu ponto de vista sobre isso aí? Visto que a convivência com o possível agressor se tornou obrigatória de forma mais intensificada. Antes eu vivia, às vezes, menos com aquela pessoa, poderia estar mais livre da violência. Agora, está vivendo de uma forma mais intensificada e isso vai o quê? Facilitando o surgimento de conflitos e também, além dos conflitos que podem surgir com mais frequência, também tem aquela confiança em poder agir sem possíveis represálias, já que todos evitam contatos fora de suas casas. Perfeito? E aí, só falta a conclusão, que você vai lá comportando, como logo dessa forma, assim sendo, né? Etc. E aí você reafirma o tema, o seu ponto de vista. Então, você faz aquela frase reafirmando, e aí você vai procurar sugestões para este problema que você está discutindo aqui, tá? Então, vamos lá. Portanto, o isolamento social é necessário para conter a disseminação da pandemia da Covid-19. Então, afirmei que ele é necessário, como está lá no nosso tema, certo? Mas desencadeia consequências sérias, exigindo medidas urgentes. Afirmei também que é um desafio, que tem muitos problemas em volta a esse detalhe do isolamento social. Então, quer dizer, o que significa isso aqui? Leia lá de novo o tema e o seu ponto de vista, a sua tese, e leia este primeiro período para você ver se não foi a retomada, porque isso é conclusão. Você começa com o conectivo conclusivo, e, portanto, é um exemplo deles, e reafirma o tema sobre o qual você está discorrendo, certo? Agora sim, então isso é um problema, e daí? Ué, daí que nós temos que pensar soluções, por exemplo. É necessário que o governo federal atenda emergencialmente as populações mais pobres nas suas necessidades básicas, com uma renda mínima aos trabalhadores informais e àqueles em vulnerabilidade socioeconômica. Então, o governo federal tem que fazer isso. Está fazendo, né? Então, vamos supor assim, está fazendo, mas tem que continuar fazendo, né? Porque isso ainda vai longe. Cada cidadão é isso, mas nós combinamos que não é só o governo federal, cada cidadão tem sua parte também. Então, vamos lá, cada cidadão deve ficar atento a si mesmo, se for problema lá psíquico, por exemplo, e aos que o rodeiam, para combater sintomas de problemas psíquicos, procurando estabelecer, como é que nós poderíamos fazer isso? Para de ficar só quieto, pensando na vida, como dizia minha avó, pensando na morte da bezerra, viu? Vai procurar alguma coisa para fazer, procurando estabelecer uma rotina de exercícios físicos e contato virtual com amigos e familiares, estudando mais para os concursos, vai pôr em dia suas matérias, certinho?
Além disso, tem mais. A saudade da família, certo? Tem saudade, eu também estou com saudade de muita gente, mas a gente faz videochamada, a gente passa mensagem, a gente liga, ok? E vai deixando o abraço físico para daqui a alguns dias, se Deus quiser, tá? E vamos lá. Além disso, tem mais solução aqui, ó. O Estado, é mesmo, que aquele problema da violência doméstica, né, exige que o Estado deve garantir o serviço de segurança de forma ininterrupta. Esse não pode parar, não. Tem que ser 24 horas por dia para a proteção contra a violência doméstica e, do ponto de vista global, de forma positiva, né, porque nós vimos que a globalização tem seu lado negativo, mas do ponto de vista global, de forma positiva, os países devem continuar coesos, tanto na cooperação de distribuição de suprimentos necessários, quanto nas pesquisas que visam a descoberta para amenizar o mal, até que a cura ou o controle da doença de forma eficaz seja encontrado. Perfeito? É isso aí. Então, repasse, reveja tudo, estude, você tem a sua apostila aí para você fazer o esquema, como nós fizemos, para você escrever seu texto, para depois você conferir aqui, certo? E aqui tem ele todo bonitinho, tudo juntinho, para você conferir. E por hoje é só. E até mais.